Axé Odo, Axé Odo, Axé Odo. Isso é pra te levar no lê, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no campo. Fala, minha gente, de tanto que vocês pediram, o Roda de Macumbeiro tá aqui para contar uma história de axé e superação. Estamos na Avenida Meridional 230, no bairro Restinga, no Centro Afro Reino de Oxalá, para contarmos uma história de um casal que superou, que é cheio de axé, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fica aí com a gente. Bom dia, Pai Matheus. Bom dia, Mãe Rayane. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui no Roda de Macumbeiro e eu sou o Pai Matheus de Aganju. Eu sou Mãe Rai de Oxum e estamos aqui hoje com os nossos irmãos de axé, Pai William e Pai Bruno. É uma felicidade imensa estar aqui, Pai Matheus. É verdade. Então vamos lá, né? Roda na casa. Eu vou pedir primeiramente para vocês cumprimentarem, né, os nossos telespectadores, darem um alô para eles, Pai Bruno. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Fique com a gente aí para acompanhar um pouquinho da nossa história. Olá, pessoal. Um prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa. Show de bola. Então vamos começar nosso bate-papo com eles, então, Mãe. Vamos. Estamos falando de um casal vencedor no axé, né? Então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é como vocês se conheceram? Quem é que vai primeiro? A história é um pouco longa, né? Um pouco complicada, mas foi através das redes sociais, primeiramente, né? Nosso primeiro contato. E desde então, desde a primeira vez que nós nos conhecemos, nós ingressamos no nosso relacionamento e nunca mais nos desgrudamos, né? E o que é engraçado, e não é engraçado, eu acho que não existem coincidências, né? Hoje é o dia do aniversário do casamento do pai Bruno e do pai William, e também aniversário de pai Oxalá, né? E como não existe coincidências, mas na mesma data, pai, do seu pai, do seu relacionamento. Exatamente, Mãe Rai. É muito engraçado porque o ano anterior, no ano de 2019, foi onde a gente começou, né, a nossa história. Então, se passou um ano da gente buscando, da gente correndo, indo atrás da nossa espiritualidade novamente, até que chegou a data, né, desse mesmo dia, também, né, por coincidência ou não, no dia 19 de junho do ano de 2020, foi onde eu sentei o Pai Oxalá. Então, realmente é uma data que é um marco na nossa trajetória, né? É muito importante. É até engraçado, porque a gente teve que antecipar, né? Porque a gente já estava nas preparações pro Bruno deitar, fazer a obrigação dele. Aí nós tínhamos um casal de padrinhos nossos e a gente teve que antecipar toda a nossa data. A gente fazer um jantar, a gente comemorarmos juntos, né? Porque a gente sabia que no dia 19, certamente nós estaríamos fazendo uma das coisas que a gente mais ama, né? E também correndo pelo orixá que a gente tanto ama. E agora a gente falando de pai Oxalá, do pai Bruno, pai Oxalá Bocum, que está de aniversário, e já ingressando, falando sobre a relação dos dois, como foi adentrar no axé como um casal? Porque a gente fala da individualidade de cada um. Pai Bruno de um jeito conheceu a religião, pai William de outro jeito, mas quando isso se tornou algo dos dois? Quando foi nessa obrigação, depois dessa obrigação, como foi essa junção de amores? Eu acredito, Mãe Rai, que foi sempre nós dois desde o início, né? Sempre nós dois fazendo todas as obrigações juntos. Quando aconteceu o nosso aprontamento de Umbanda, foi nós dois juntos. Quando aconteceu o nosso aprontamento de Exu, foi nós dois juntos. Mesmo eu tendo mais tempo, teoricamente, de religião, o William já era um pouco mais novinho nessa parte da espiritualidade, foi tudo acontecendo juntos. Parece que os orixás, parece que os pais, os caboclos, Exus, já tinham um planejamento para nossa vida, né? E isso foi muito engraçado, porque ia acontecer primeiramente somente o meu aprontamento de Umbanda. E eu lembro que o Pai Oxóssi chegou lá em casa e disse, não, vai acontecer também o do Pai William, né? Então ele vai fazer junto contigo. E acabou que tudo aconteceu, e quando a gente chegou na casa da nossa ex-mãe de santo, ela já estava pronta também para o William fazer. Então foi tudo muito engraçado, porque foi tudo a gente juntos.
Então não teve todas as casas que a gente passou desde 2019 até hoje, sempre foi juntos, foi tudo muito juntos. Então sempre foi muito bom, porque sempre aconteceu nós dois. Claro que se torna tudo mais difícil financeiramente, por ser sempre nós, mas a gente sempre buscou, né, fazer juntos. E nunca deixamos de fazer, né? Porque desde a primeira casa, a minha primeira casa, quando eu conheci o Bruno, ele adentrou a casa também. E depois, quando nós saímos de lá, todas as casas que nós passamos juntos, né? Então, como ele falou, tudo que nós recebemos juntos. Apesar dele ter um pouco mais de tempo na religião, mas eu acredito muito nessa parte do nosso espiritual trabalhar que trabalham juntos, né? Eles prepararam tudo, desde o momento que nós nos conhecemos até o momento de nós recebermos tudo que nós recebemos. Perfeito. Tá, e agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A data é 19, a data de vasilha do Pai Oxalá e a data do relacionamento de vocês. Tem um ano de diferença. Mas foi combinado isso? Vocês pensaram ou aconteceu quando vocês viram a obrigação estava marcada? Ah, tô indo me bonito, tô indo Santa Meu Pai no dia do aniversário do meu casamento. Aconteceu, na verdade, era a data marcada do calendário da nossa Mãe de Santo, né? Da nossa antiga Mãe de Santo. Então, nós tivemos que nos preparar já porque a data já estava marcada. Até então foi o ano de 2020, foi um ano muito triste, porque foi o ano que iniciou a pandemia, né? Então, inclusive, o Batuque do Pai Oxalá no ano de 2020 não aconteceu. Nós deitamos, eu fiz a obrigação, eu me recolhi, fiz primeiramente 8 santos naquela época, 2020, depois que eu terminei a minha África, né? Não aconteceu o Batuque. A gente teve que congelar tudo, a gente congelou todas as. Porque já estava marcado para o dia 19, então, e aconteceu a pandemia, minha mãe de santo, não, nós vamos fazer, porque já estava agendada a obrigação e aconteceu a obrigação. Foi uma obrigação mais restrita, não teve batuque, não teve toque, não teve nada. A gente fez tudo, congelamos todos os bichos para depois, lá pro outro ano, a gente conseguir fazer o batuque. De fato, aconteceu o batuque do Pacholá, né? E de todos os meus irmãos daquela época, né? Então foi muita coincidência e não coincidência. Então a nossa relação, o nosso relacionamento, não tem como dizer que não foi religião, porque tudo aconteceu através da religião. Estamos falando de quanto tempo, pai? Do caso de relacionamento? Desde o relacionamento? Faz exatamente 6 anos de assentamento, de casa aberta. Esse ano completa 6 anos, acredito que no mês de setembro, porque dia 19 de setembro de 2021 eu recebi meu casamento na Umbanda, e a partir daí, deu 7 dias depois, eu já abri minha casa. E aí, a partir daí, eu segui. Então, acredito que vai fazer 6 anos agora, em setembro, de casa aberta, e acredito que seja isso, né? Isso. E agora, William, agora fala um pouquinho para nós a velocidade, né? O que vocês atravessaram nesse tempo? São 6 anos e olha tudo que vocês atravessaram, né? Uma estrutura de uma casa de religião, um casamento sólido. Como é que foi e como é que é isso para vocês? Porque nós falamos 6 anos, assim como é pouco tempo, né? Olhar assim 6 anos é pouco tempo. Eu até queria comentar isso. Em tão pouco tempo, como vocês conseguiram dar essa dimensão e quando foi dito assim, Pai Oxalá Bocum, Pai Oxalá, querem ir para casa, querem obrigação, querem casa aberta. Como foi se desenrolar e construir tudo que vocês construíram nesse tempo? O mais engraçado, né, que só voltando um pouquinho, quando o Bruno se aprontou, que ele deitou no dia 19, iríamos nós dois deitar. Só que como houve, né, essa causalidade da pandemia, aí foi onde, né, a gente, por motivos de necessidade, até mesmo pelo tempo e tudo mais, aí a gente optou pelo Bruno fazer, né, e eu fui fazer um ano depois. Só que para nós, né, esses 6 anos de casa e esses 7 anos de relacionamento para nós parece que a gente se perde no tempo de tanta coisa que a gente vive. E porque nós vivemos isso todos os dias, né? E até foi muito engraçado, né? Porque quando a gente iniciou, a gente deu o pontapé inicial, foi muito por conta do rei, né? O Bruno, ele estava muito resistente, ele foi muito resistente no início, até mesmo porque eu tinha o meu salão de beleza e ele trabalhava fora. Então, querendo ou não, a minha renda ela não era uma renda certa, né? Porque assim como pode ter, pode não ter.
E essa era uma das grandes preocupações, né, que nós tínhamos. E começou assim vamos dizer que foi de um mês para o outro. Nós nos aprontamos, e a correria começou. Aí começou umas coisinhas que pro batuqueiro começa a valer muito, né? Começou a estourar uma guia ali, começou a estourar uma guia aqui, começou a acontecer uma coisinha ali, uma coisinha lá. E um certo dia a gente foi visitar uns amigos, aí o Bruno estava usando duas guias dele e uma delas era da rainha. E estourou a guia da rainha. Só que nisso, obviamente, o rei já havia conversado comigo que nós tínhamos que abrir a casa, tudo mais, que ele queria ir para casa. E que não era do jeito que o Bruno estava planejando, somente botar uma casinha para ele e ponto. Ele queria uma casa. E aí na outra semana, como tinha sessão semanal na casa da nossa ex-mãe de santo, o rei ele estava indo embora. Né? Ele estava indo embora, eu já tinha me desincorporado, eu estava sentado. E ele indo embora, quando ele chegou na porta, a imperial dele estourou. E nisso ele voltou. No que ele voltou, ele foi cumprimentar de novo. E ele chegou em mim e foi onde ele disse: o senhor não precisa mais de permissão para nada. Agora o senhor vai tomar conta. E ele entregou no meus peitos. Entregou no meus peitos numa quinta-feira. E como nós não tínhamos uma casa onde comportava tudo isso, e não tinha nem condições, porque nós morávamos no mesmo pátio que a família do Bruno, na segunda-feira eu estava indo assinar o contrato numa casa que eu aluguei do lado do salão, onde, por uma eventualidade, também já tinha sido uma casa de religião. Então, teoricamente, que já estava tudo meio que encaminhado para que acontecesse, né? Então, foi muito mais assustador para o Bruno, porque ele não estava acreditando. E eu só acreditei na palavra do rei, né? Acreditei e fui fazer, né, o que ele queria, porque para mim, pelo menos para mim, e acredito para o Bruno também, sempre a palavra deles é o que vale, né? E desde ali nós começamos. Primeiro nós levamos os nossos Exus e foi no mês seguinte, como foi na pandemia também que a gente se aprontou no Exu, aí a nossa festa com entrega de axé foi no ano seguinte, e a gente fez, num sábado, a gente fez a festa para a entrega dos nossos axés, e no outro sábado a gente estava fazendo a festa para receber os nossos Exus em casa. Então para nós foi uma correria muito grande, dinheiro que a gente não imagina de onde veio, mas veio, que nós tivemos que reformar todinha essa casa, porque nós não iríamos entregar a eles do jeito que estava. Mesmo sendo uma casa de aluguel, a gente reformou todinha a casa, todinha. E o gasto foi gigante, porque numa semana era uma festa e na outra semana já era outra festa. Mas mesmo assim a gente deu o pontapé inicial aí. E um mês depois a gente recebemos o nosso apronte da Umbanda, onde eu estava me preparando junto com o Bruno para ele receber, né? Para que ele fizesse o cascamento do Pai Oxóssi. E uma semana antes do cascamento, o Pai Oxóssi chegou em mim e disse que não existia Pai Oxóssi em Ogum Yara e que nós tínhamos que dar a continuação. E aí foi isso. O Pai Oxóssi chegou nesse dia e passou acho que uns 3 dias. O William foi na nossa mãe de santo, ela já estava esperando o William pra aprontar ele também. Então foi tudo muito, muito corrido, assim. E basicamente foi isso que aconteceu. Basicamente foi exatamente essa história de abertura de casa. Nós somente acreditamos. Mais o William do que eu. Porque eu não queria. Eu não queria largar o certo. Porque pra mim, eu tinha o meu trabalho, eu tinha a minha vida, né? E nós levamos a Umbanda no mesmo dia que eu recebi o meu aprontamento de Umbanda, eu recebi e já coloquei 7 filhos de obrigação. Não sei como. Isso já na tua casa. Já na minha casa nova. Então o pessoal já tinha ido na festa do Exu, e da festa do Exu já se encantaram, e eu já tinha 7 pessoas para lavar a cabeça. Foram meus 7 primeiros filhos. Já lavei na Umbanda, então no mesmo dia do meu cascamento, eu fiz meu cascamento de tarde, de noite, eles já foram todos para minha casa, eu já fiz a obrigação para eles, porque o nosso Umbanda, nós fazemos chão de Umbanda também, então eles se recolhem, né, pro caboclo. Sim. E eles já ficaram já também pro chão, e desde ali só aconteceu. E quando foi a vinda do Ormalé de vocês dois para casa? Demorou mais um tempo? Veio junto, não veio junto, veio separado? Então, esse foi um assunto que, bom, pra mim já era muito difícil levar a Umbanda e o Exu.
Para mim já era uma coisa que eu não tinha capacidade, não achava que não ia dar, não só por questões de me dedicar à religião, porque eu sempre fui muito dedicado. Eu sempre fui muito de buscar, eu sempre fui muito de fazer. Na casa de todas as pessoas que a gente já passou pelo nosso caminho, a gente sempre foi, não falando, né, mas a gente sempre foi destaque. A gente sempre foi de fazer, a gente sempre foi de ir atrás, buscar. A gente sempre foi destaque, então, pelas casas que a gente passou. E então, para mim, não era a questão da dedicação, e sim a questão da responsabilidade. Como que eu vou abrir uma casa para comportar pessoas e ser responsável por essas vidas, né? Eu não achava que eu não tinha essa competência. Então, na função da África, eu tirei. Aconteceu um problema na casa da nossa antiga mãe de santo. Que não vale a pena a gente falar, né? Que a gente acabou desvinculando desse axé. Ela entregou a nossa Umbanda, entregou o nosso Exu, e acabou acontecendo um problema, ela pegou meus 8 santos e me entregou, né? Por também irresponsabilidade minha, e eu sou muito certo através das minhas coisas assim dentro da religião, eu sou muito pelo certo e eu errei naquela época. Fui imaturo, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu achava que eu ia resolver o problema de todo mundo. E, inclusive, achava que ia resolver o problema, inclusive, até dos meus irmãos de santo. Então eu errei. Eu sou muito, muito verdadeiro em falar que eu tive esse erro. E acabou que a gente tivemos um desentendimento, ela me entregou meus 8 santos. E através disso, se para mim já era difícil a Umbanda e o Exu, eu não ia conseguir comportar a minha África dentro da minha casa, né? Aqueles 8 santos eu sabia que eu ia ter que terminar. Os meus santos foram para minha casa, porque foi uma questão muito rápida. Eles foram para minha casa e no mesmo dia eu levei para outra casa de religião. Eu não, aqui eles não vão ficar. Sim. E os meus filhos na época todos não, pai. Tu vai deixar os santos aqui, não tem por que o senhor tirar os santos daqui de dentro. Tu faz os teus 8 santos, deixa eles aqui, depois tu vai em busca do restante. Eu disse não, para mim aquilo ali era totalmente errado, não era aquilo que eu tinha aprendido na minha vida, né? Então eu tirei da minha casa, questão de horas que eles ficaram ali, e levei para casa de uma outra mãe de santo. Nessa mãe de santo também, foi muito engraçado toda a história, porque a gente ficou, eu acredito que 30 dias na casa, nem isso. Ela também retirou a minha imperial de Búzios, a minha imperial do meu pai, e disse, não, tu não vai usar essa imperial até tu te aprontar, terminar de te aprontar. E eu fiquei muito com aquilo na minha cabeça, que eu tinha que me aprontar. Mas na época nós não tínhamos condições de dar mais nada, a gente não tinha condições de fazer nada mais para a religião. Porque a gente já estava totalmente atolado, nós tínhamos feito a Umbanda, tínhamos feito a Quimbanda, já estavam todos em casa, já tínhamos alguns filhos, então nós tínhamos muitas contas, como sempre, né, na nossa vida. Então não tinha como fazer mais santos. E não tinha como eu deitar naquela casa, porque era muito difícil, até pela nossa condição financeira. Então a gente saiu dessa casa e fomos para uma outra casa de religião. Nessa casa eu cheguei, que também foi uma pessoa que foi muito importante na nossa vida, ela disse, não, a tua África vai para tua casa sim, vai levar teus 8 santos para tua casa e a partir daí nós vamos terminar a tua África. E foi muito engraçado, eu fiz exatamente isso, eu fui nessa outra casa, peguei os meus santos e levei para minha casa. Arrumei um espaço, nós tínhamos o Oriente, era a Umbanda e o Oriente, eu tirei toda a parte do Oriente ali, que até eles nos acompanham até hoje. Tirei toda essa parte do Oriente e coloquei a minha nação ali. Essa mãe de santo foi a que terminou todos os santos do William. Ela terminou todos os meus santos, terminou a nossa rua. E aí sim, Ela fez todos os meus fez santos. todos os santos do William, terminou todo. Enfim, terminou, né? Terminou todos os teus santos, terminou a minha África e fez toda a nossa rua. Então, foi isso, questão também de, depois da Umbanda e da Quimbanda, questão de 1 ano, eles já estavam toda a nossa África dentro da nossa casa. Então, foi muito religião, sempre foi religião. Vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que buscar. E o engraçado, que eu digo engraçado porque, para não dizer dificultoso, porque a gente não gosta de usar palavras negativas perante o orixá, né? O quanto em pouco tempo, a gente diz pouco tempo porque 6 anos, 7 anos são pouco tempo para correr atrás de tudo que vocês correram, né? E quando vocês vieram para cá, para esse endereço, como foi a conquista dessa casa para vocês? Tudo foi a religião. É o que eu falo, sempre foi a espiritualidade. A nossa história é sempre baseada na espiritualidade. Após nós ter recebido os nossos santos naquela casa, nós tocamos o primeiro batuque do Pai Bará. A nossa cozinha
era do tamanho da minha sala de búzio hoje, né? Então, eu dou muito valor para isso. Nós tínhamos que fazer a nossa cozinha na rua da casa. A gente teve que abrir um espaço na rua para fazer a nossa cozinha, para tocar o primeiro batuque do Pai Lodê e dos nossos santos de rua e a entrega dos santos do William. Então, através de toda essa luta, né, toda essa conquista que a gente teve, a nossa ex-mãe de santo na época, que entregou todos os nossos santos, tinha uma parente que queria vender essa casa. Só que nós não tínhamos esse conhecimento. A gente não sabia que ela queria vender essa casa. Só que nós estávamos muito na cabeça que a casa que a gente ia ficar era no nosso endereço, que era alugada. Então nós conseguimos o dinheiro para comprar a casa e o proprietário disse: não, não quero mais esse valor. Ele tinha combinado um valor comigo. Tava tudo certo, eu consegui aquele valor. E ele disse: não, agora não é mais esse valor, é outro valor. Ele queria mais porque eu já tinha reformado toda a casa. Só que a casa era 3 peças. E mesmo assim ele queria aumentar muito. E acabou que não tinha condição. Eu disse: não tem como pagar esse valor, e até porque não valia também o valor que ele queria. E a nossa ex-mãe de santo tinha essa parente que tinha essa casa, e ela foi, numa simples conversa, eu toquei a festa do Pai Oxóssi, foi em janeiro, foi em janeiro que a gente comprou aqui, né? Dia 19 de janeiro eu fiz a festa do Pai Oxóssi lá em casa, no dia 20 eles foram fazer um café lá em casa, porque essa parente dela fez o Santos, levou o Santos daqui, que era dessa casa, pra casa da praia, Uhum. e ela fez a obrigação lá. E aí só que ela tinha que fazer o passeio. E o passeio foi na nossa casa. E a nossa mãe de santo na época já sabia da nossa história, ela questionou no café. Vocês vão. Eu tô preocupada com vocês. O que vocês vão fazer? Porque essa casa não tá dando certo. A gente fez inúmeros axés para essa casa dar certo. Até minhas filhas não devem estar assistindo, vão assistir, né? A Luciana e a Tainá, o que a gente fez, a gente foi pra Praia de Mar fazer axé para dar certo a casa. A gente fez pra mãe manjar a cabeça, Tudo axé, literalmente. tudo axé. Mas Pra a gente nunca consultou os pais no Búzio para saber se eles realmente eles queriam ficar, né? se realmente era aquela casa. Mas lá eu tinha, nessa época eu já estava com 70 filhos. Nessa época. Lá no Belém Velho. Já estava com 70 filhos. Então. 98. Hã? 98. Era um pouquinho mais. É que tinha mais as crianças, né? Mas já era um grande número. A casa não comportava mais. Tinha que uns trabalhar, uns primeiro fazer a obrigação e outros saírem para baixo para poder todos conseguir comportar uma sessão, porque não tinha como. E aí, na hora do café, essa parente da nossa mãe de santo na época falou: olha, eu tenho uma casa para vender, só que é na Restinga. E eu, vamos ver então essa casa, né? Só que nós não tínhamos conhecimento dessa casa. Vamos dar uma olhada, mas eu não, mesmo assim com a ideia de não sair do Belém Velho, porque eu queria que ficasse no Belém Velho. E tá, mas vamos lá dar uma olhada na casa. E a gente veio. Só que nós já tínhamos ido levar uma vez, numa certa obrigação na nossa ex-mãe de santo, nós já tínhamos levado umas irmãs de santo, a gente tinha trazido aqui na Restinga, tínhamos trazido elas aqui. Então, para mim, era um lugar totalmente diferente. Era um lugar que eu disse: não, ali eu não quero. Né? Eu não, se é naquele lugar, eu não quero. Mas igual, vamos lá dar uma olhada. Quando a gente chegou aqui nessa esquina de noite, era acho que umas 9 da noite, não conhecia nada. Não conhecia vizinho, não conhecia nada. A gente entrou aqui, quando eu entrei na porta, eu disse: essa casa é minha. Foi muito, muito engraçado, assim. Essa casa é nossa e vai ser aqui. William, calma, Bruno, porque eu sempre fui muito ansioso, né? Tem que ser tudo pra ontem. E eu disse: não, essa casa vai ser nossa. E eu comecei a abrir, era muita porta nessa casa, era muita peça, era porta, e abria a porta, tirava. Onde tinha corredor, tinha porta. E eu fiquei encantado, eu disse: não, é aqui. Já comecei a idealizar onde ia ficar salão, onde ia ficar isso, ia ficar aquilo. Me enlouqueci. E a festa aconteceu na quinta, ela fez o café na sexta. Na sexta de noite eu já fiz o pagamento da entrada da casa. No sábado nós já estávamos aqui para ver o que ia acontecer. Nisso, uma filha de santo também. Eu tinha marcado para começar a obra numa outra semana. E ela disse: pai, amanhã é domingo. Vamos pegar quem tiver para vir, vamos pegar os filhos da casa e vamos já se mudar domingo. Vamos já começar a fazer a obra domingo. Eu disse: não, loucura, não sei o quê. Não, vamos fazer. Aí pegamos, só que tinha as coisas da mulher na casa ainda. Só que tinha uma casa lá atrás, que é onde hoje é a nossa casa. A casinha que ela ficou lá pra ela, essa senhora. O que a gente pegou? Peguei todas as coisas dela, a gente fez a mudança já no sábado mesmo, já pegamos todas as coisas dela e colocamos na casa de trás.
No domingo a gente estava aqui às 7 horas da manhã já fazendo a obra da A casa. gente trouxe o fogão e a geladeira para garantir Trouxemos a o fogão. alimentação. A gente trouxe o fogão e a geladeira e vamos lá. E começamos já a quebrar tudo. Os filhos começaram a já fazer. E nós ficamos 40 dias aqui, dia e noite, fazendo a obra. Então foi um mês todinho, final do mês de janeiro, o mês todinho de fevereiro. Em março, no dia 8 de março, a gente tocou a primeira festa da rainha aqui. Como a gente conta na trajetória, né, de pai Bruno e pai William, a gente fala de intensidade, velocidade, rapidez para as coisas e tudo muito rápido, né? Então, em 2 meses, praticamente, essa casa estava montada para tocar, para receber os filhos, receber os amigos. E quanto vocês se sentem vencedores por tudo que Orixá, como tu acabou de falar, né, pai? Orixá proporcionou para vocês a força. Orixá não proporcionou o dinheiro, proporcionou mão e perna para vocês correrem atrás daquilo que para eles, né? Então, assim, se vocês puderem falar um pouquinho do emocional de vocês nisso, de o quanto vocês perseveraram, o quanto vocês tiveram que ser resistentes, porque eu acho que hoje as pessoas veem a casa montada e pensam assim, ah, mas foi fácil, de alguma coisa, de alguma forma foi fácil, de alguma forma eles ganharam alguma coisa. E o quanto vocês tiveram que perseverar, o quanto vocês tiveram que resistir para que esse lei esteja de pé até hoje e agora, depois vamos falar da obra, né, expandindo mais ainda. Para nós é uma batalha diária, né? É uma batalha diária. Eu até fui um pouco mais resistente, apesar de ter dado o pontapé inicial para que tudo se iniciasse, para que tudo desse certo, mas eu sempre fui muito mais resistente, né? Eu fiquei muito mais na retaguarda, apoiando o Bruno, para que ele fizesse a casa dar certo e junto eu por trás, tanto que para eu me tornar mesmo, para eu aceitar ter filhos, demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Ah, eu comecei a entender realmente o meu propósito quando eu sempre dizia que eu ia entender quando meu pai realmente me mostrasse que eu estava pronto, que eu estava pronto, porque sempre foi muito difícil para nós. Como alguns filhos da casa sempre falam, parece que eu vejo vocês fazendo, parece uma coisa tão fácil. A gente transparece que é uma coisa muito fácil, mas não é. Ninguém deita junto com nós, ninguém sabe da maioria dos problemas que a gente passa para chegar até aqui hoje, para que a gente pudesse ter chegado aqui até hoje e ter criado uma raiz sólida, uma casa sólida, porque em todos os momentos que a gente passou, não desmerecendo ninguém, não desmerecendo pai de santo nenhum, e nenhum axé, mas foi a nossa correria, foi a nossa persistência, foi a nossa insistência que em todos os momentos que as coisas iriam dar errado, a gente fez dar certo. A gente aproveitou todos os tombos que a gente caiu para levantar, para se reinventar, para recriar. Muitas vezes o Bruno, ele chegava dentro do quarto para mim, ele dizia: William, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu vou desistir. Eu dizia: não, tu não vai desistir. Tu vai persistir, tu vai insistir e a gente vai tentar de novo. Os teus pais não merecem isso, os meus pais não merecem isso. Porque quando a gente chegou aqui, quando a gente chegou nessa casa, que eu vi a proporção das coisas do modo que estava tomando, porque mais uma vez era a base de obra, sempre nessa função. Quando os nossos santos chegaram aqui, a gente não tinha a gente só tinha colocado o piso na frente do antigo quarto santo que a gente tinha aqui. Então eles estavam chegando já em meio à nossa batalha, em meio à nossa correria, porque a gente nunca, obviamente a gente recebe muita ajuda dos filhos, mas a gente nunca ganhou nada de ninguém. Então a nossa persistência foi sempre o que nos impulsionou, né? Porque nós não tínhamos nem o sonho. Muitos tinham um sonho e a gente não tinha um sonho. A gente foi pego de surpresa, onde foi colocado no nosso colo a missão de fazer acontecer. E desde que eu cumpro sempre, eu sempre procuro muito cumprir com a minha palavra. Eu sou sempre a minha palavra é o que vale. Se eu disser um dia para ti que eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. E eu prometi para o rei, eu prometi para os pais, eu prometi para todas as nossas entidades que a nossa casa iria dar certo. E até hoje a gente persiste, a gente insiste para que as coisas aconteçam da melhor forma. E falando sobre isso, sobre a casa também, nós falávamos. Eu tinha uma ideia ainda que a minha casa era pequena. Eu tinha uma ideia ainda que a minha casa era aquela casa lá do Belém Velho. Eu não tinha a ideia do que era essa casa. Lá nós tínhamos 4 bicos de luz. Aqui nós tínhamos
sei lá, na época daí já passou pra 20, 30, então a casa já aumentou, era mais luz, era mais água, era tudo mais, porque a gente paga essa casa, né, a gente ainda paga coisas dessa casa, então como que eu ia conseguir me virar? Como que a gente, como que a gente tá se virando até hoje, eu não sei. É espiritualidade, porque eu não De sei. onde vem? Da onde vem, eu não sei. Então é uma questão muito, muito louca. Da onde que vai. É uma questão de uma casa de 3 peças para uma casa que a gente construiu toda, praticamente. A gente teve que reformar tudo. A gente reformou. A gente não trocou só o telhado ainda dessa casa, o resto tudo foi reformado. Então até hoje eu não sei como que eu fiz isso. Até hoje eu não sei como que a gente fez tudo isso que a gente fez. Então é sobre persistência, sim. É sobre garra, é sobre determinação, é sobre choro, é sobre chegar na frente da casinha de madrugada, é chegar nesse quarto santo e bater minha cabeça e dizer, meu pai, é só pelo senhor, eu não sei o que eu vou fazer esse mês. E é todo mês, todos os meses são assim. Eu não sei o que eu vou fazer, pelo senhor eu tentei. Eu abri restaurante aqui dentro, eu abri Flora, eu fiz gráfica, eu fiz tudo que tu possa imaginar. Eu fiz Uber, eu fiz 99 Pop, o William foi trabalhar fora. Então a gente sempre buscou. Hoje as pessoas olharem hoje e achar às vezes que estão com a vida ganha. Não. A gente tá muito pelo contrário, a gente tá sempre correndo, a gente tá sempre buscando. Por último, agora, pouco tempo atrás, eu quis abrir uma flora. Eu comecei com uma florinha aqui em casa, eu fui para uma flora pra hípica, e ali eu fui fazendo mais o meu nome, e através dali já veio mais filhos. E lá eu atendia, fazia jogo, fazia tudo, atendia na Flora, fazia camiseta, comprei máquina de estampar camisetas, estampar Esses roupa. Oxalá são Então, foda. aí às vezes as pessoas falam, mas parece que eu sou aqueles velho mentiroso, mas é que eu já passei por tanta coisa, já fiz tanta coisa. Teve momentos que a gente comeu 32 dias de só galinha aqui dentro, De obrigação. de obrigação. Então, eu não Quem vive tenho da axé sabe que a galinha da obrigação, os bichos da obrigação salva, né? 32 dias, manos. 32 dias só comendo galinha de obrigação. E tinha filhos aqui dentro dessa casa que sabem que não é mentira. E a gente comendo só galinha, vamos lá, e sorrindo, e fazendo sessão, e tocando festa, e E agora, sem querer te cortar, mano. Mas agora, falando de vocês dois, vocês vêm com essa fé, isso é fé. Que nem vocês o tempo todo falando, é axé, é a religião. Agora eu quero que vocês, qual é o segredo de vocês dois juntos, racionalmente, pra passar por cima de tudo isso? Pra conseguir atravessar tudo isso e continuar? O que que é Pode falar. o que que eu quero a parte mais racional de vocês, que vocês olham um pro outro assim, além do que o William já colocou ali, que do pai Bruno em algum momento, não, acho que nós vamos seguir. Qual é o segredo de vocês dois? Porque hoje a gente olha pra tanta. Hoje a gente pega outra. Hoje a gente olha pra tantas pessoas que tocam tantos casais que tocam. Eu e a Maria somos, né? Estamos nesse nicho também, claro, junto com a nossa Yellow Orixá. Mas de vocês dois em particular, Como de dá vocês. certo? Como dá certo? Qual é o segredo do Porque pai Bruno? não é só a parte espiritual, Claro que o mas segredo a do parte feitiço a gente não conta a ninguém. Mas, Mas- pelo menos uma vírgula de como como. continuar a ser o um que casal unido depois de passar tanta coisa. Porque a gente precisa ter fé, mas tem que ter amor, tem que ter conexão. O que faz de vocês se nutrirem? Não, e pra quem conhece o Paiolho e o Pai Bruno, acho que é muito válido colocar registrar isso aqui, que dentro desses 6 anos de axé, teve casamento, teve um pessoal, o amor de vocês, então fala disso um pouquinho pra nós. eu e o William é gato e rato, né? Os nossos filhos que estão aqui sabem. Eu, gato, ele rato. É o tempo inteiro. A gente tá sempre assim. Então, é amor. Não tem outra palavra. É que ao mesmo tempo que nós somos parecidos em alguns aspectos, a gente é muito diferente. Nós somos muito o oposto um do outro. O Bruno é totalmente o coração e eu sou totalmente a razão. O Bruno ele vai sonhando, ele vai construindo e eu vou reparando, eu vou fazendo os detalhes, eu vou erguendo ele, né? Nessa parte até o Bruno ele tem um psicológico assim meio que às vezes a mãe já sobe e deixa ele meio abalado e eu tenho que estar sempre botando ele para cima, sempre motivando ele, tentando não deixar ele cair nessa maré dele, porque às vezes ele entra dentro do caramujo e ninguém tira. Então, eu acho que é isso, como ele disse, o amor e um pouco dessa oposição que a gente tem, né? Esse oposto um do outro que faz as coisas darem certo. Porque eu digo assim, eu vou fazer.
William, eu vou fazer. É mais uma parcela, nós vamos dar um jeito. E assim foi aqui a casa, e depois veio a parte lá de trás, vamos fazer. A gente comprou a parte lá de trás, depois veio a outra parte do terreno aqui de trás, nós vamos fazer. Depois veio a parte da frente, nós vamos fazer. O William é louco, nós vamos fazer, e nós fazemos. E eu acho que é isso, eu acho que tem conexão e tem, volto a falar, religião. Espiritualidade é fé e religião, é só religião, porque é religião que, de fato, é religião que me sustenta. Eu não falo me sustenta de financeiro, me sustenta de fato, me sustenta, me ergue, me levanta. É esse pai hoje aqui, tudo é ele, é eles, né? Não só ele, quanto o pai Oxóssi, que é tudo pra mim, assim como o rei, o cigano, a cigana, né, a rainha, que sem, não tem o que falar, desde as crianças, nossos cosmos, nossos pretos velhos, é eles. Então não tem muito, é religião e fé, mas não pensem que é só flores, porque não é. Nós tivemos muito problemas, eu e o William. Nunca se separamos durante os 7 anos, mas foi tenso. Foi vezes de eu ter que dormir no salão e ele lá em casa. E assim, então não é flor, não é sempre flor, né? Tá, agora vamos entrar falando de construção, né? Já falamos de amor, de fé. E agora vamos falar de construção material. Né? Nós temos que falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de nós entrar nessa parte, eu queria fazer uma pergunta assim, ó. 6 anos, existiu um cronograma em algum momento de você sentar e tá, nós estamos comprando essa casa, nós vamos fazer isso, foi só acontecendo. Nunca. Nunca. A gente nunca se programou pra nada. As coisas somente acontecem. Parece que vai chegando cada obrigação que tem, seja de Exu, de caboclo, de santo, toda obrigação a gente tem que fazer alguma coisa. A gente, desde que a gente entrou aqui, a gente nunca parou de fazer uma obra. Uma obra. Mas Até ainda esse... pra parar tem. Espero. Eu espero que o ano pelo menos seja só batuque. Ontem eu ainda estava dizendo para as gurias, né? O ano que vem é só batuque, não vai ter obra. Né? Não vai ter. E é todo ano a mesma coisa. Sempre é a mesma coisa. Mas planejamento nunca, não existe. Isso não existe na minha vida. Falando em filhos, em obra, em conquistas materiais, as meninas têm um presente que hoje é aniversário do pai Oxalá, né, gente? Tem que deixar isso claro, Recebemos né? aqui, ó, o pai Bruno recebendo um presente aqui dos filhos dele. Os filhos que também não estão aqui, né? Com certeza. Porque a gente quer entrar até nessa parte agora de falar do pai Bruno e do pai William como pais, né? Ai, que lindo! Que lindo. Obrigado aos filhos também que me deram esse presente. Muito feliz, honrado. A mãe dele. A mãe dele, negócio de falar aqui. Lindo, lindo, lindo. Agora, a gente quer falar sobre o pai Bruno como pai de santo e do pai William como pai de santo. Tá? Uma parte descontraída da entrevista do quem é mais. Vou fazer uma pergunta e vocês vão dizer quem é mais, tá certo? Certo. Vamos lá. Quem é mais brabo? Eu. William. Quem é mais carinhoso? Eu. Depende. Não, sou eu. Vamos dar quem é mais perfeccionista? Eu. William. Sombra de dúvidas. Esse eu tô vendo o Cílio apontar lá, tô adorando. Quem é o da organização? Eu. William. Quem é o melhor cozinheiro? Eu. Não, os dois. Eu sou melhor. Não. Quem toma a iniciativa primeiro? Eu. Ele. E agora, pra fechar, existe pai Bruno sem pai William e pai William sem pai Bruno? Não. Possível. Então, obrigada, gente. Agora vamos encaminhar para uma parte muito legal que eu gostaria de conversar com vocês. É que nós, mais uma vez, eles estão em obra. A gente estava falando, sempre que a gente vem aqui, a gente fala que eles têm o axé da obra, que até hoje são 6 anos de casa aberta e 6 anos de obra. Mas agora é a obra, gente. Simplesmente assim, é algo, clareou, né? Que a gente estava falando. Clareou. Gente, a coisa mais linda que tá ficando a obra deles, que vai ser também postado no Roda, no Batuque do pai Oxalá. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa obra, como veio a compra desse terreno novo aqui do lado. Enfim, se vocês puderem falar um pouquinho dessa parte. Na verdade, a gente não tinha nem a pretensão, né? Para esse ano que as coisas aconteceriam dessa forma. Para nós seria mais para frente, tanto que nós havíamos terminado, entre aspas,
terminado a obra desse lado, né? E veio a surpresa da gente adquirir o terreno ao lado. E iríamos somente fechar o terreno, cercar o terreno, derrubar a casa que tinha ali, para a gente usar o espaço livre para uma eventualidade, para uma festa, para comportar mais pessoas, porque aqui dentro, obviamente, já não comporta mais, né, todo mundo. Mas seria para o futuro, para o futuro. Nós não tínhamos a dimensão de que iria acontecer e que está acontecendo da forma que está, né? Obviamente foram sonhos que a gente começou a projetar em cima disso, mas nada que seria para agora. Nada que iria acontecer agora, até o Batuque do Pai Oxalá está tudo pronto, né? E tá sendo uma correria, muita correria. E mais uma vez a gente não sabe como está acontecendo. Só está acontecendo, a gente está se empenhando no máximo que dá. A gente já postou todas as fichas. A gente a gente já está fazendo de tudo um pouco. A gente está fazendo rifa, a gente está fazendo frango, a gente está fazendo galeto e tudo que a gente pode levantar de renda para que seja construído esse salão, a gente está fazendo. Vontade não falta, né? Falta, muitas das vezes, é a condição mesmo, mas a condição está acontecendo. E falar sobre isso é sobre realmente o que os filhos dessa casa estão fazendo nesse momento, né? Eu acho que nunca teve nessa casa, no Centro Afro Reino de Oxalá, o que está tendo agora, né? É uma mudança geral, de fato, né? Uma mudança de pai Bruno e pai William, uma mudança de casa, de salão, uma mudança de pessoa, né? Pessoa pai Bruno, pessoa pai William, e também dos filhos dessa casa. Os filhos estão entendendo que eles precisam ser dessa casa, que eles precisam fazer a diferença nessa casa. E se tudo está acontecendo também é através deles, né? Eu sempre falo isso nas festas, nas nossas sessões. Ontem falei muito, me emocionei muito ontem, que essa casa ela é sobre filhos. É sobre os filhos e sempre foi. Sempre foram os meus filhos. Eu não peguei nunca ninguém de fora para fazer nada aqui. Sempre são meus filhos. Eu sempre dou prioridade para eles e acredito que eles também deem prioridade para nós, né? Então, se precisa fazer uma mão de obra, é os filhos. Precisa, sempre vai ser sobre filhos. E eles são filhos e estão engajando isso, estão fazendo isso acontecer. É uma ajuda com cartão, é uma ajuda com empréstimo daqui, empréstimo dali. Eu não tenho vergonha disso. Porque caso de religião é sobre isso, né? A gente não faz nada sozinho. E pode até ser motivo de achar que é vergonha, mas para mim não é, porque a gente trabalha, a gente vai atrás. Estamos fazendo rifa, como o William falou, vamos fazer galeto todos os domingos, não só nesse domingo agora, como todos os domingos que vier pela frente, porque a gente precisa também. Eu sou de inventar, eu sou de ir atrás, eu sou de correr, eu não quero nada fácil. Como eu falei, eu não quero nada dado, mas me dá oportunidade. É o que eu peço para eles. Me dá caminho aberto, me dá janelas abertas, me dá oportunidade. Parcela e oportunidade, o resto eu vou atrás. Então eu não espero nada cair do céu, eu não fico sentado, deitado, esperando que as coisas aconteçam. Vamos atrás. É a rifa que vai dar certo? Então vamos atrás da rifa. É o galeto? Vamos atrás do galeto. Vamos fazer mais o quê? Eu tô sempre nisso, né? E as sessões são semanais aqui, pai? Todas as quintas-feiras, a gente trabalha aí com o lado da Umbanda, Quimbanda, Preto Velho e Ciganos, né? Então, cada quinta-feira a gente atende aí, faz para um segmento, né? Agora, essa quinta-feira foi Umbanda, próxima quinta-feira é Linha do Oriente, na outra, daí já vamos encerrar, porque daí já entra a nossa obrigação do santo, né? E a partir de agosto, agosto é só o mês de Exu, mas todas as quintas-feiras são as sessões. Então tá, vamos lá caminhando pro final da entrevista, mas antes de encerrar, nós temos que lembrar que nós estamos numa casa de cabinda, né, de cabindeiro. Então, antes da mensagem de vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Elorixá de vocês. Deixou uma mensagem para ela, falar um pouquinho dela, né, a Mãe Neuza de Ogum. E depois a gente já vai encerrando a nossa entrevista. A Mãe Neuza entrou na nossa vida também sem a gente entender muito, né? Teve alguns chamados até mesmo da parte ancestral aí, que vocês já devem saber, e foi muito engraçado o que aconteceu com William. E a gente não precisa entrar muito nesse meio, mas foi só acontecendo. E a Foi gente, literalmente a ancestralidade que é, chamou você. ancestralidade. Então, e eu acho que vai fazer agora 2 meses, 3 meses que a gente adentrou realmente no axé. De fato, o que está acontecendo, né? E é sobre essa mudança. É sobre o que faltava no Centro Afro Reino de Oxalá, Mãe Neuza de Ogum, né? Era o que precisava completar.
E eu espero de verdade que seja até o fim da minha vida agora. Que seja de verdade para sempre, sem ter que modificar nada, sem ter que mudar nada. Porque mesmo a gente não tendo toda ainda essa conexão ainda, a gente sabe que ela tá lá. E é resistência, é força, é poder, é vamos lá, meu filho, vai dar certo. É sobre estar juntos e é uma surpresa para nós também a irmandade dessa casa, que é o que realmente está me surpreendendo muito, né? A gente colocou ali o galeto, os irmãos não, teve irmã de fora que nem tá aqui, não, vamos comprar e vamos fazer e isso é a mãe Neuza de Ogum, né? Então, mãe, muito obrigado por tudo. A senhora está sendo muito mais talvez do que a senhora imagina que a senhora está sendo para nós. Sou realmente muito grato pelo Pai Oxalá ter escolhido a senhora para conduzir a nossa espiritualidade. Então, um beijo grande, que a senhora, que o Pai Ogum lhe conserve com muita saúde, muita vida e muita força. Foi realmente, né, um chamado da ancestralidade, porque começou já muito antes, né? A gente teve algumas visitas, vice-versa, né? Mas a gente teve a honra de conhecer a mãe primeiro lá no Roda, né? Onde a gente participou da entrevista. E até tu comentou que foi uma das únicas entrevistas que ela subiu Sim. para cumprimentar os convidados. E eu acredito muito nisso, né? Porque muitas vezes eu e o Bruno a gente se sentiu perdido realmente. E não é feio a gente falar que a gente já passou por algumas mãos, sim, que a gente já passou por alguns axés, mas a gente iria passar enquanto fosse necessário até a gente se encontrar. E, e mais uma vez, eu e o Bruno, a gente estava se sentindo perdido, a gente estava se sentindo a falta do que a gente sempre tentou buscar e a gente não conseguia achar. E até inclusive ele, por ser mais impulsivo e tudo mais, ele tomou essa iniciativa de sair da antiga casa onde nós estávamos e já começou a procurar, a querer marcar jogo com o pai, com uma mãe, com o pai, com uma mãe. Eu disse, não, calma. Calma que dessa vez eu quero fazer a minha tentativa. Eu vou. Tanto que eu peguei e chamei a mãe, eu agendei com ela e eu disse, não, nós vamos lá na Mãe Neuza. E no outro dia ele já tinha um jogo marcado com uma outra pessoa. Resumindo, a gente saiu de lá, ele já desmarcou com outra pessoa e a gente entendeu. E em toda essa nossa trajetória eu sempre disse que o Bruno, ele precisava de uma pessoa que calasse a boca dele, que não fizesse as vontades dele. E a mãe, ela tem esse jeito que ela não precisa falar. Ela não precisa abrir a boca para se comunicar com a gente. Ela escuta as nossas reclamações, ela escuta o que a gente tem a dizer e em poucas palavras ela só nos diz, vai dar certo. A gente vai fazer acontecer. Ela não precisa de texto pronto, ela não precisa de sermões, ela só diz, a coisa vai acontecer. E é o que está acontecendo na nossa vida. Desde que a gente adentrou o axé, realmente a nossa casa nunca mais parou, a nossa vida não parou, porque a gente acredita na força de Ogum, a gente acredita na palavra da Mãe Neuza e principalmente a gente acredita na família hoje que a gente está construindo e a família que obviamente é algo sólido, é algo de verdade e é algo consistente para a gente continuar. E foi isso que a gente sempre procurou. Bom, é isso aí então, gente. O Roda está na casa. Torno a dizer, vocês tanto pediram. E vocês podem comentar nesse vídeo aqui também quem vocês querem que a gente visite, que a gente entreviste, que a gente converse com o Pai de Santo, Mãe de Santo. E até tu mesmo Enfim, que quer receber a nossa visita, nos chama, hein? exatamente. Chama a gente aí e a gente alinha direitinho, tá bom? Vamos Foi deixar agora pro... foi maravilhoso começar esse projeto com pessoas tão especiais que sempre nos receberam dentro do Ilê, dentro da casa, com carinho. E eu quero agradecer primeiramente ao Pai Oxalá, né? Tanto o Pai Oxalá, Duas vezes. exatamente, por esse afago, né? Nós viemos uma bandeira de Oxalá, nós louvamos o Oxalá é o Pai de todos nós. Parabéns ao Pai Oxalá e parabéns pelo amor de vocês. Isso é... Que persevere todas as dificuldades e que vocês tenham muita alegria, muita Eu acho que prosperidade tem cada que dia pontuar mais. muito isso, porque é aquilo, né? Quem vive do axé, vive para o axé. E um casal, a gente vê tantos casais, né? Que nem eu comentei ali. E vocês, é que nem o Pai Bruno, vocês colocaram, quando o Pai Bruno falou ali, é amor. Não tem que ficar muito contornando. É amor e a fé. É amor e fé. É sobre isso. Então, vou passar a Vou palavra deixar a para palavra pra vocês. vocês e a gente vai ficando por aqui.
Obviamente, a gente faz o agradecimento a vocês também por, né, estenderem o quadro de vocês até nós, para também, né, a forma de visibilidade também da nossa casa. Eu e o Pai Bruno, a gente é um pouco resistente nessa parte, mas a gente tá conseguindo chegar lá. Muito obrigado mais uma vez. E um recadinho para vocês, que vocês persistam, insistam, acreditem na espiritualidade de vocês, que a espiritualidade vai levar vocês a caminhos belos, caminhos tranquilos e com certeza o caminho da felicidade aí na vida de vocês. Eu quero agradecer a mãe Rai, ao pai Mateus, a nossa família, a nossa Goa, a nossa ancestralidade, né, a todos que nos acompanham desse lado, né, do lado espiritual. E é o que o pai William disse: é superação, é garra, é persistência, é realmente acreditar que existe algo além de nós, né, que nós não estamos sozinhos e nós nunca vamos estar sozinhos. Oxalá sempre vai ser por mim, vai ser por vocês e vai ser por todos nós, eu tenho certeza. E que seja que não só a todas as mensagens que eu recebi hoje, que me deixaram assim muito mais feliz, muito mais agradecido, como ontem à meia-noite nós estávamos aqui batendo cabeça para esse grande pai. Eu peço que ele abençoe, que ele ilumine, que ele clareie, que ele traga tudo de melhor para vocês e a todos que nos acompanharam. Um beijo grande também, um beijo grande para vocês. E muito obrigado, e voltem sempre que precisarem. E coincidentemente, hoje é dia 19, é o dia do pai Oxalá do Bruno. E no dia do batuque, quando vocês vierem um pouco antes, né, no primeiro batuque, na verdade, que vai acontecer, quando vai começar as obrigações, vai ser o aniversário do meu pai. Então, a gente tem também é tudo muito próximo, né? Hoje, dia 19, é dia do pai Bocum, e dia 9 de julho é dia do pai Oromilá. Então, vocês também vão estar fazendo parte disso, né? Porque creio que vocês também vão estar junto a nós. Com certeza estaremos. Beijo pra vocês.